casa de Deus. Eu glorifico a Deus pelos jovens que estão aqui. Cada um de vocês, crianças, adolescentes, jovens, vocês foram chamados para impactar a nação brasileira, Nova Iguaçu. Vocês foram chamados para ir às nações, vocês foram chamados para levar o avivamento. Você precisa encontrar o seu lugar em Cristo, amém? E se você já encontrou, continua firme, porque Deus vai salvar pessoas através de você. Aleluia. E às vezes você fica preso aos convites de Satanás. O adversário não vai te oferecer coisas pequenas. Ele vai nos oferecer coisas que aos nossos olhos são grandes. Quando eu conheci o Gabriel, ele é skatista, ele anda muito bem de skate. Ele estava com uma proposta para sair do Brasil, para ir para os Estados Unidos, como uma skatista trans. Ele seria a primeira trans do skate. E ele estaria lá fora com a marca Vans, essa marca de tênis que a gente gosta, de roupa. Ele estaria andando lá fora no exterior. Essa era a oportunidade que Satanás deu para ele. Quantas oportunidades Satanás tem nos apresentado? Deus tem um chamado para nós, mas Satanás vai tentar impedir com os chamados dele também. E não são coisas que não vão alegrar o nosso coração, jovens. Serão coisas que irão satisfazer o nosso coração, alegrar os nossos olhos, mas você precisa ter em mente que a salvação, ela é eterna. E o prazer do mundo na terra, ele é passageiro. Amém? Gostaria de orar, quero complementar a oração da irmã, porque eu gosto sempre de orar antes de ministrar. Amado Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela tua presença que se faz presente neste lugar. Obrigada, Pai amado, Pai santo, Pai, pela oportunidade de fazer menção da tua palavra uma vez mais. Obrigada pela vida dos meus irmãos, por essa igreja, por esse altar. Pai, eu te louvo e te exalto. Agora eu quero te pedir, Senhor, perdoa os meus pecados, pensamentos, atitudes, palavras, gestos que não te glorificaram e não te glorificam. Perdoa a tua igreja, perdoa os meus irmãos, que a nossa mente, nosso espírito possam ser elevados a uma dimensão maior, que nós possamos compreender as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós, que o nosso espírito possa ser despertado para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Espírito Santo, que aonde estiver o Espírito adormecido venha ser despertado. Pai, todo espírito de morte, todo espírito de visão, facção, de medo, angústia, depressão, ansiedade, seja repreendido em nome de Jesus. Que nenhum espírito, Pai, tenha liberdade, legalidade neste ambiente, a não ser o teu Santo Espírito. Que os teus anjos possam ministrar, trazendo a cada um de nós o que é necessário. Amado Espírito Santo, tire de nós os comichões dos ouvidos, abre os olhos do nosso entendimento. É o que eu te peço, te oro. Revela no Senhor a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra do Senhor veio no livro de Atos, capítulo 6. Vamos falar sobre o primeiro mártir. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Eu quero pular aqui para o versículo 51, porque é muito grande o discurso de Estevão. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido,
vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Obrigada. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não a guardaste. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. O Senhor Espírito Santo colocou no meu coração esse tema. O nível de renúncia é o nível de revelação que você vai carregar. Quantos aqui estão dispostos ou já entregaram e renunciaram, mas eu falo de verdade, toda a sua vida para Jesus? Quantos aqui estão dispostos a renunciar? Só isso? Meu Deus! Amém? Eu tenho uma novidade para você. Eu não sei o que foi que você renunciou para aceitar Jesus. Alguns deixaram de ter uma amante, outros deixaram de ir no baile, outros deixaram de ouvir músicas proibidas. Alguns deixaram essas práticas e outras práticas. Mas eu quero dizer para você que andar com Jesus é uma contínua renúncia. Mesmo que você tenha aberto mão dessas práticas ou outras práticas, andar com Jesus é todo dia renunciar a alguma coisa por amor a Ele. Às vezes você pensa assim: eu tenho 5 anos de cristão, 1 ano de cristão, 10 anos, Jesus vai me pedir mais alguma coisa? É claro que vai. Sempre tem algo que o meu coração e o seu coração possam ficar mais apaixonados do que por Jesus. E a nossa fé sempre será aprovada por Deus. A minha fé e a sua fé, segundo a palavra, ela é mais preciosa que o ouro. O mundo tem muitas coisas para nos oferecer. Não vem dizer para mim que o mundo não tem encantamentos. Não vem dizer para mim que o mundo não tem coisas agradáveis. Não vem dizer para mim que lá no mundo alguma coisa não chama a sua atenção. Só que todos os dias você decide entregar a sua carne e as suas paixões por amor de Jesus. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E quem é que, como Estevão, quer ser cheio do Espírito Santo? Você tem certeza que você quer ser cheio do Espírito Santo? Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Porque para você ser cheio do Espírito Santo é ter fama. Para você ser cheio do Espírito Santo é cantar e todo mundo glorificar a Deus com o louvor que sai dos seus lábios. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma pregação maravilhosa que você vai ser reconhecido onde você estiver com a melhor pregação que você carrega. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo? Muitas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo porque o Espírito Santo, quando nos enche, ele desperta os dons espirituais que nós temos. E muitas pessoas, elas acreditam que os dons espirituais são mais importantes que a presença do próprio Espírito Santo. Isso não é verdade. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus faz evidente sim os seus dons. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, quando você é cheio, em algum nível sim você recebe uma fama. Eu quero dizer para você que ser cheio do Espírito Santo, além de carregar essas evidências, traz perseguições. Ser cheio do Espírito Santo é você não concordar com o mundo. Ser cheio do Espírito Santo é você não concordar com práticas erradas. Ser cheio do Espírito Santo é você confrontar pessoas que você ama e que talvez essas mesmas pessoas que você ama
diziam que te amavam irão começar a se levantar contra você, simplesmente porque você é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão fazia milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Agora, no final desse capítulo, vai dizer, do capítulo 7, que Estevão morre apedrejado. Como é que alguém que faz sinais, milagres, prodígios e maravilhas morre apedrejado da maneira que Estevão, o primeiro mártir, morreu? Porque não suportavam a presença do Espírito Santo que estava na vida dele. Quero dizer algo para você. Andar com Deus é renunciar à sua carne, renunciar aos seus desejos, renunciar a estar bem com as pessoas à sua volta, porque você prefere estar bem com o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós, sem percebermos, estamos tão bem na igreja, cantando as músicas do arrebatamento, ouvimos a pregação, ou dizemos glória a Deus e aleluia, mas quando estamos no trabalho, dizemos assim: dá licença, Espírito Santo, agora que eu estou trabalhando, não é momento de estar com você. Você é lá na igreja, aqui eu estou trabalhando, eu sou funcionário. Dá licença, Espírito Santo, agora é o momento de eu estudar, falar com os meus amigos, eu quero falar, conversar. Não tem lugar para você aqui, Espírito Santo. Sem você perceber, sabia que você pode resistir ao Espírito Santo? Você pode extinguir a pessoa do Espírito Santo de Deus? Você pode envergonhar o Espírito Santo com as suas atitudes? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é muito mais que um mover. A igreja brasileira e as igrejas fora também, não só no Brasil, mas fora, em outras nações, estão acostumadas a crer que o poder de Deus, a unção e a pessoa do Espírito Santo é apenas marchar, falar em línguas, pregar alto, cantar alto, mas isso é uma parte do mover do Espírito Santo. Esse não é o completo, não é o todo do Espírito Santo. Se o nosso país, a nação brasileira, Nova Iguaçu, fosse uma cidade, um município, uma nação cheia do Espírito Santo e que amasse a palavra de Deus, nós não viveríamos o que nós estamos vivendo. Verdade, Deus. A nossa nação é uma das nações mais promíscuas. Nas igrejas, as pessoas estão presas a pecados terríveis e elas não têm coragem de confessar aos seus irmãos, aos seus pastores. Elas continuam entrando e saindo do mesmo jeito e achando que o Espírito Santo habita nelas. E o Espírito Santo não concorda com nossas práticas pecaminosas. Pelo contrário, ele nos convence do pecado, justiça e do juízo. Você pode entrar sujo, pecador, você pode entrar de qualquer maneira, mas você não pode permanecer de qualquer maneira. O Espírito de Deus nos santifica. O Espírito Santo de Deus está nos preparando para morarmos com Cristo. O Espírito Santo de Deus é o nosso melhor amigo. É Ele, como a palavra diz, que com gemidos inexprimíveis vai orar, vai clamar e vai pedir ao Pai por mim e por você. Eu entendo que é difícil viver no mundo sem se contaminar, mas se você tem o Espírito Santo de Deus, se você tem essa joia, esse penhor que o Pai vai buscar naquele grande dia, você pode suportar. A palavra diz que se você ama o mundo e você é amigo do mundo, você não é amigo de Deus. Quantos aqui são amigos de Deus? De verdade que você é amigo de Deus? Não tem nem um pouquinho da paixão do mundo no seu coração? Nem um pouquinho de uma conversa torta no WhatsApp? Nem um pouquinho de um palavrão de vez em quando? Nem um pouquinho de gritaria? Nem um pouquinho de mentira? As coisas do mundo estão me cercando. As coisas do mundo querem nos deixar iludidos. O mundo não quer que a gente seja arrebatado. E nós estamos cada vez mais perdidos com coisinhas tão pequenininhas que parece que Deus não se importa. Mas se hoje Ele descer e tocar a trompeta, será que nós seremos arrebatados? Será que o nosso nome estará no livro da vida? Será que o Senhor Jesus olharia para mim e para você e te chamaria de amigo, como Ele chamou Abraão? Será que Deus nos chamaria de amigos ou nos chamaria de inimigos? Em determinado momento, estava lendo a palavra de Deus, assim que eu me converti,
Tiago. Eu comecei a ficar assustada. Eu falei, Deus, será que eu sou amiga de Deus ou sou amiga do mundo? Será que eu amo mais as paixões do mundo do que a verdade, que a palavra de Deus? Eu comecei a ser confrontada pela luz do Evangelho. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ser confrontado. Sabe por que a gente, na maioria das vezes, não lê a Bíblia? Porque a gente sabe que vai achar muita coisa errada na nossa vida. E a gente não está pronto para consertar. Mas se você não está pronto para consertar, como é que você está pronto para ser arrebatado? Se você não está pronto para consertar, como é que você está pronto para morrer? Nós cristãos, independente da idade, temos que estar prontos. A qualquer momento nós poderemos descer à sepultura. E o que mais vai importar é se o nosso nome está no livro da vida. Você pode ser assaltado e pode te dar um tiro. Você pode sofrer um acidente de carro. Você pode ser atropelado. Uma enfermidade pode te acometer do nada e você morrer em 2 dias. Quantas pessoas já estão morrendo a todo tempo? Nós precisamos estar preparados. Jesus está voltando. Aleluia. Eu entendo que é muito mais interessante você conversar com a sua amiga muitas vezes do que ouvir uma pregação como essa. Só que a sua conversa com a sua amiga, o seu namorinho com o seu amigo não vai te salvar. Mas essa palavra vai te salvar do fogo do inferno. Aleluia. Era isso que Estevão estava pregando quando ele foi apedrejado. E se essa mensagem te incomoda, saiba de uma coisa. O mundo, ele está te encantando mais que o Evangelho. O mundo chama mais a sua atenção do que a palavra de Deus. Nós não estamos aí, como foi cantado, foi ministrado no altar, para emocionar a nossa carne. Não estamos aqui para achar que Jesus vai voltar e vai nos levar simplesmente porque somos bonitos. Estamos num culto de domingo. O Senhor vai arrebatar uma igreja lavada e remida com sangue. Aleluia. Aleluia. Esse evangelho precisa ser pregado. O evangelho que tem que ser pregado é o de arrependimento. Não existe tempo que tem que ser pregada essa palavra. Essa palavra nunca foi tão necessária quanto esse tempo. Imagine que essa mensagem foi pregada por Estevão. Estevão foi apedrejado porque não suportaram a pregação. E nós estamos hoje em dia ouvindo o que nós queremos. Você entra no Instagram e você vê o seu influencer digital falar o que ele quer e agrada o seu coração. Mas ele não confronta o seu pecado porque ele não quer perder você como seguidor. Você vai no YouTube e você ouve uma pregação que alegra o seu coração, ele tem vários seguidores. Mas na maioria das vezes ele não confronta o seu pecado, é por isso que você escuta. Você escuta mais um influencer digital do que o seu pastor, que é aquele que vai ser cobrado pela sua alma. Você ouve mais uma pregação linda e maravilhosa de alguém que você nem conhece pessoalmente, do que pessoas que você sabe quais são as vidas que elas têm por Cristo Jesus. Aleluia! Porque nos interessa mais pessoas que estão arrastando multidões. Nos interessam mais pessoas que têm números nessa era, do que pessoas que estão pagando um preço de colocar a cruz nos ombros e negar-se a si mesmo. Aleluia, Deus, coisa linda. O evangelho ainda é renúncia, irmãos. O evangelho ainda é parar de falar mal do próximo. O evangelho é parar de fornicar. O evangelho é parar de mentir. O evangelho é parar de adulterar. O evangelho é você parar de seguir a moda, seguir as coisas que não agradam a Deus, mas que agradam o mundo. O evangelho é renúncia. E ter o poder de Deus é você abrir mão de si mesmo por amor a Jesus Cristo. Aleluia. Eu não vim aqui gritar para te emocionar. Eu vim aqui fazer o que o Espírito Santo colocou no meu coração e Ele tem mandado eu fazer lá fora. Pregar arrependimento e a salvação. Porque pronto Jesus Cristo vem. Eu quero te chamar e convidar à realidade que servir a Jesus não é levantar a sua mão e continuar com a vida que você tem. Servir a Jesus é: eu preciso mudar a minha vida. O Evangelho vai dizer que Jesus vai dizer: odiados de todos sereis por causa do meu nome. Só que nessa era queremos ser amados por todos e vendemos o Evangelho e falamos e pregamos a palavra de Deus da maneira que agrada ao outro, mas que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Eu vou falar um versículo aqui que vai mover a multidão, e eu vou falar isso
isso, porque assim diz o Senhor, e vocês vão começar a me seguir. Mas naquele grande dia, meu nome estará piscado no livro da vida. Nós precisamos entender que andar com Jesus tem um preço. Você quer ter a unção, você quer ter o poder, você quer ter as manifestações do Espírito Santo. Você quer que quando você abrir a sua boca lá fora, alguém largado, sujo, perdido, que não queria nada com Jesus, ao você abrir a boca, essa pessoa ser transformada pelo poder de Deus? Você quer que a palavra de Deus tenha autoridade quando sair dos seus lábios? Você precisa mudar o seu comportamento. Aleluia. Nós precisamos mudar o nosso comportamento todos os dias. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você está pronto para ser apedrejado por defender a causa de Cristo? Você está pronto para perder as suas amizades? Está pronto para perder talvez o namoradinho que você tanto gosta? Porque você vai dizer para essa pessoa, olha só, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu não posso fazer, eu não posso falar, eu não posso andar, porque eu quero ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. É muito mais que a emoção que você sente aqui, o Evangelho. O Evangelho é você estar lá fora, seu pai, a sua mãe não te vê, seu marido não te vê, a sua esposa não te vê, mas dentro do seu coração, como Daniel em Babilônia, você decide não se contaminar. Isso é o Evangelho de Cristo Jesus. Ninguém está me vendo, mas o Espírito Santo está me contemplando. Aleluia. Todas as vezes que você disser para a sua carne não e dizer sim para Deus, você está sendo cheio do Espírito Santo. Achamos que ser cheio do Espírito Santo é apenas quando alguém coloca a mão na nossa cabeça e ministra a unção e falamos línguas estranhas e recebemos aquele poder e choramos. Não. Quando você, não é só isso. Quando você resiste ao diabo, você está testificando que você é alguém que está sendo continuamente sendo cheio do Espírito. Aleluia. Jesus foi levado ao deserto. Ele foi levado pelo próprio Espírito Santo de Deus para ser tentado por Deus? Não. Para ser tentado por Satanás. E em nenhum momento ele cedeu às tentações porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Falar línguas estranhas aqui no culto de domingo, de segunda-feira, terça-feira. Eu amo falar línguas estranhas. Mas isso não evidencia que você está cheio do Espírito Santo. Significa que você tem um dom do Espírito Santo. A evidência de você estar cheio do Espírito Santo é alguém dizer, tem problema nenhum isso não. Ah, alguém te manda uma fotinho lá, sabe aquela fotinho que os nossos olhos não tem que estar olhando? Aí você fecha os seus olhos, bloqueia aquela pessoa e diz, não, eu até quero ver, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sabe aquelas conversas, aqueles palavrões? Sabe aqueles amigos que querem te levar a lugares? Te apresentar uma meninazinha que é fácil pra caramba lá fora no mundo? E o seu coração e a sua carne treme? Mas quando você lembra de Estevão, quando você lembra de Cristo, quando você lembra da cruz, você vai dizer, não, eu até quero, mas eu não posso, porque eu quero ser cheio do Espírito. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Tu és santo, Deus. As promessas de Deus em nossas vidas são lindas, mas para você alcançá-las, você vai ter que resistir ao pecado, você vai ter que resistir à sua carne. E eu sei que para nós que estamos jovens, todos estão jovens aqui, é muito mais difícil resistir às paixões. Nossos hormônios estão aflorados, a internet manda cada mensagem, os amigos nos acham caretas por não fazermos aquilo que eles querem que eles façam. Eu vou ser só mais um crente? Não, você vai fazer a diferença. Estevão, jovem aqui, cheio do Espírito Santo, foi o primeiro mártir. Quem você vai ser nessa geração por obedecer a palavra de Deus? Eu quero dizer para você que se você atentar nos seus prazeres, naquilo que os seus amigos falam, parece que é super maneiro, super divertido, mas você será só mais um
que não conseguiu resistir ao pecado. Mas se você for aquele que resistiu ao pecado, a sua carne, os seus desejos, os seus prazeres, você não vai ser mais um, você vai fazer a diferença. Aleluia. Em meio a uma geração contaminada e corrompida que não sabe mais o que é ser cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus, aleluia. Jovens, eu sinto que essa palavra, Deus está falando com toda a igreja, mas eu sinto que essa palavra é direcionada para os jovens. Aleluia. Tem pessoas que você conhece e que você não tem falado da palavra de Deus porque você se envergonha das suas atitudes. Você sabe que lá fora você não é cristão. Você sabe que lá fora as pessoas te enxergam não como cristão e por isso que você não prega. Mas se você se posicionar, tem jovens que vão deixar de se matar, de se cortar por uma palavra que você vai falar. Glória a Deus. E isso é sua responsabilidade. Glória a Deus. E você Aleluia. sabe, eu lembro que quando eu era adolescente, eu estava na igreja, mas eu não queria nada com Jesus. Eu gostava dos jovens, dos adolescentes que estavam ali cantando, era super legal estar lá. Mas quando eu estava na escola, falar de Jesus que nada, porque na escola sabiam quem eu não era crente na escola. Na escola, eu não falava de Jesus na escola, o meu assunto, a minha boca não era falar do Evangelho. A minha boca era falar palavrão, a minha boca era falar imoralidade, a minha boca era me sujeitar às paixões da carne. Mas quando alguém problemático se apresentava para mim, o meu coração chorava, porque eu sabia que só Jesus podia libertar, mas eu não carregava uma palavra. E você sabe disso. Talvez você pense assim: nossa, se esse meu colega conhecesse o meu pastor, o irmão da minha igreja, ele não vai conhecer meu pastor nem irmão da tua igreja, ele conhece você. Aleluia. Talvez ele nunca entre aqui, mas é você que é para levar o evangelho lá fora. O evangelho é muito mais que 4 paredes, o evangelho é ser cheio aqui, para você inundar lá fora o mundo com o poder Glória de a Deus. Jesus, aleluia. Não pense em você porque você está aqui, jovem, que você vai ser salvo. Não pense em você porque a sua mãe, o seu pai é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, você está salvo, você não está salvo. Você só de fato está salvo se você se arrependeu dos seus pecados. Aleluia. Todos os seus pecados. Aqueles pecadinhos que você faz e você não conta para papai nem para mamãe porque você sabe que é errado. Esses pecados que você sabe que se você confessar para alguém vão te recriminar na igreja, porque no final das contas você faz, mas você sabe que é errado. Papai e mamãe não vai te salvar, quem vai te salvar é a palavra viva, eficaz, mais penetrante, cortante, que uma espada afiada. Deus está falando assim com você, jovem, porque Ele vai te levar, Ele vai te enviar, Ele vai te encher, porque Ele te chamou para fazer a diferença. Aleluia. Não vai ser através da minha vida que aquele maconheiro lá fora vai aceitar Jesus, vai ser através de você. Aleluia. Não vai ser através da minha vida. Aquela pessoa viciada em pornografia vai aceitar Jesus, vai ser através de você. Aleluia. É por isso que precisamos pregar a santidade. A santidade é diferente do mundo. Mas como é que é esse negócio de ser crente, irmã? Tem uns negócios que você comentou, que você falou assim, que é impossível abrir mão desse pecado. É possível, está na cruz. Aleluia. Leva para a cruz, fala: Jesus, eu não consigo dormir sem ver um videozinho imoral. Me liberta desse pecado. Espírito Santo, eu não consigo dormir sem conversar com aquela garota, aquele garoto que manda aquelas coisas imorais. Espírito Santo, eu sei que não te agrada. Eu vim de um culto, naquele culto o Senhor falou comigo, me liberta. Aleluia. Tira essa imundícia de mim. Chora para o Espírito Santo, eu quero ver se ele não te liberta. Aleluia. Ao final Glória a de Jesus. contas, eu estava lá fora perdida e Cristo me salvou. Glória. Ao final de contas, me casei com uma ex-mulher transexual. O que Cristo não pode fazer por você? O único pecado que Deus não perdoa é aquele pecado que você não confessa. Aquele pecado que você deixa escondidinho, guardadinho. É esse que não tem como Ele perdoar. Mas aquele pecado que você confessa, que você abandona, você recebe a misericórdia. Aleluia. Glória a Jesus. Tu és E santo. outra coisa, Deus vai te limpar e te libertar, não é para passar a mão na cabeça de ninguém, mas é para você dizer assim: olha só, amiguinho, coleguinha, isso está errado, você vai para o inferno, Jesus está voltando. Deus nos purifica
purifica e nos lava para que nós possamos levar a santidade. Nós precisamos levar o amor, a santidade e a verdade. As pessoas estão indo para o inferno porque nós não estamos pregando o evangelho da salvação, porque nós temos medo de sermos apedrejados. Só tem uma coisa: podemos até ser apedrejados, mas uma coisa nós iremos ver: a glória de Deus. Aleluia. Estevão foi apedrejado, mas o rosto dele brilhava como de um anjo. Glória a Jesus. O rosto dele brilhava. E quando olhavam para Estevão, negócio estranho, ele não é ser humano. Que cara é essa que ele tem? Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e a glória de Deus. Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Você pode até ser rejeitado na sua escola, na sua casa, no seu bairro, até na sua igreja, mas só tem uma coisa: você vai ver os céus abertos. Só tem uma coisa: você vai ver o que aqueles que estão te apedrejando não estão vendo. Só tem uma coisa: você vai manifestar os sinais que Cristo manifestou quando estava na terra, porque vocês farão obras maiores do que Ele. Aleluia. Nós iremos fazer obras maiores do que Cristo. É só crer. De verdade, com essa cara que você está com a mensagem, você quer ser cheio do Espírito Santo? Glória a Jesus. Tem preço. Esse tênis de marca que você quer calçar, essa bolsa cara que as mulheres gostam de usar, para aparecer, porque é bonito, porque fica elegante e bonito, não tem um preço. E geralmente as mais bonitas são as mais caras. Aquilo que é precioso no reino é caro. O Espírito Santo é precioso demais para encher qualquer pessoa que não valoriza a pessoa dele. O Espírito Santo é precioso demais. Cristo teve que morrer na cruz para eu carregá-lo e você também. O Espírito Santo é precioso demais para nós andarmos sujos com pecado e chamarmos o Espírito Santo vem. Ele não vem não. Só quando a gente se arrepende. Davi vai chorar depois que ele peca, ele vai dizer assim: Senhor, eu pequei. Pequei contra ti, somente contra ti. Mas, Senhor, já entendi. O palácio não é mais precioso. As concubinas não são as mais preciosas. Os meus filhos não são o que eu tenho de mais precioso. Tira tudo. Se quiser, tira. Só não retires de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. E me dá, Senhor, a alegria que eu perdi, que é a alegria de ter o meu nome escrito no livro da vida. Me devolve, Senhor, a alegria que eu perdi por causa do meu pecado, por causa do prazer da carne, por querer me alegrar com o pecado, eu perdi a alegria da salvação. Me devolve, Senhor, a alegria da salvação. Sabe por que nós pecamos? Sabe por que nós retrocedemos? Sabe por que nós estamos apaixonados com o mundo? É porque nós não temos mais a alegria de ter o nosso nome no livro da vida. Nós não temos mais a paz que excede todo o entendimento, independente da circunstância, independente da casa que a gente mora, do carro, do dinheiro que a gente tem ou não tem. Nós perdemos porque os nossos olhos estão lá fora. Nós perdemos porque a nossa vontade está lá fora. Asaf vai escrever um salmo e ele vai dizer: quase pequei, quase me desviei, porque eu tive inveja do ímpio. Quantos de nós estamos aqui dentro invejando a vida do ímpio? O ímpio prospera, para o ímpio nada vai mal. Você abre o Instagram, é viagem, é lanche, é corpão,
é corpaço, é procedimento estético, é a melhor namorada, é o melhor carro, é a melhor tudo. Estamos invejando a vida do ímpio. Os nossos pés estão quase se desviando. Nossos olhos estão focados no prazer do mundo e esquecemos que a trombeta vai tocar e que Jesus está voltando. Igreja, Jesus está voltando. Jesus é mais importante que os seus amigos no Twitter, que os seus amigos nem são seus amigos, nem te conhecem, nem são seus amigos, porque quando você está no seu quarto, só o Espírito Santo sabe como você se sente, e você valoriza mais essas pessoas que o Espírito Santo, o seu verdadeiro amigo. Nós precisamos acordar e parar de achar que o Evangelho é ficar se sacudindo na cadeira. Precisamos parar de achar que o Evangelho são aquelas luzes nos palcos que nós estamos cansados de olhar nas redes sociais. O Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é relacionamento com Deus. Agora que essa palavra foi pregada a você, não levante a sua mão mais, só reflita. Você continua desejando ser cheio do Espírito Santo? Sabendo que você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta muito. Amizades, aquelas. Começa a pensar, eu vou orar para o Espírito Santo te mostrar. As amizades, as amigas, os amigos que Ele não preparou para você. Eu vou orar para o Espírito Santo, Ele vai falar com você. Se Ele já não está falando. Está pronto para abandonar essas pessoas? Está pronta para bloquear aqueles contatinhos que não agradam ao Espírito Santo? Aleluia. Está pronto? Está pronta para honrar pai, honrar mãe, honrar esposa, honrar marido? Porque você quer ser cheio do Espírito Santo? Está pronta? Está pronto para quando sua mãe falar, não vai, não faça? Você não vai fazer assim, ó? Contigo mesmo, tá rindo por quê você faz isso? Aquele olhinho que a gente vira quando o pai e a mãe falam com a gente, porque a gente acha que eles sabem muito menos que a gente. Eu não vim dar lição de moral, eu vim pregar o Evangelho. Eu vim dizer para você que você precisa aprender a ser alguém cheio do Espírito Santo. O Evangelho é muito mais que a lição de moral que nossos pais dão, porque às vezes a lição de moral de papai e mamãe não muda a gente. Mas a palavra de Deus nos Aleluia. Glória a Jesus. O Espírito Santo nos faz nova criatura. Aleluia. O Espírito Santo pega o barro e transforma em algo novo. Não vim da lição de moral. Eu vim dizer para você que ser cheio de Deus é completamente diferente do que aquilo que a gente pensa. Eu ainda estou aprendendo o que é ser cheio do Espírito Santo. Ele está me ensinando. E olha só, vou te contar um segredo. Machuca, dói. Tem horas que eu faço coisas que eu não quero fazer. E aí vem o Espírito Santo. Você está errada. Como o apóstolo Paulo que vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. É aquele negocinho que a gente não quer fazer, que é o que a gente mais faz. Mas aí serve para isso o Espírito Santo, para te aperfeiçoar. Vai ter um dia que aquilo que você tanto fazia e desprezava e não queria fazer, mas fazia porque o mal estava em você, vai ter um dia que vai chegar ao fim, você não vai mais fazer, porque Ele vai te aperfeiçoar. E nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Eu vou dizer outra coisa para você. Ser cheio de Deus não é coisa fácil, não. É só para os corajosos. Quem é que é corajoso como eu, querendo ser cheio de Deus? Aleluia. E abaixar o número de mãos. Se acovardaram? Igual aquele povo de Gideão. Vai ficando aí, só foram 300. Está abaixando o número. O discurso é duro, irmãos. Mas é o Evangelho. E para terminar a mensagem, eu vou te lembrar de Jesus. Ele começa a falar o que é o Evangelho. Que Ele vai morrer, vai ser crucificado, Ele vai ser morto. A carne dele vai ser o pão, o sangue dele seria o cálice que nós iríamos tomar.
Ele vai falar da sua morte, da sua ressurreição. E o povo queria milagre, e queria agenda, e queria fama, e queria só aparecer debaixo da onda de Jesus. Começou a ir embora. E esse discurso é duro demais, quem pode resistir? Jesus vai olhar para Pedro, vai olhar para os seus discípulos e vai dizer assim: vocês querem ir embora? Eu não preciso de multidão, vocês querem ir embora? O evangelho é isso aí. Se quiser, serve. Se não quiser, vai embora, vai com a multidão. O apóstolo Pedro vai dizer: para onde eu irei? Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O evangelho é todo esse emaranhado que vocês acham muito difícil de praticar. Mas você sabe, quando você está lá fora, que é o único lugar que te leva para a salvação eterna. Que é a única porta que te liberta, te cura e te transforma. Que é o único lugar que te aceita da maneira que você está e pode transformar o seu coração, a sua alma, a sua vida. Você pode até querer resistir à pregação, igual estavam resistindo a Estevão, mas você sabe, você vê que o evangelho é o que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Quem é que pega um viciado e transforma em pastor? Quem é que pega uma prostituta e faz dela missionária? Quem é que pega alguém sujo lá fora do pecado e enche com o poder e a glória de Deus? Senão o evangelho, o Espírito. Glória a Jesus, aleluia. Que pegou pessoas como eu e você e sentou para ouvir o evangelho, para serem transformadas e transformarem a outros. Aleluia. Quem faz isso por mim? Glória a Seu Jesus, amigo aleluia. Não faria, minha amiga não faria, minha mãe não faria. Meu pai não faria, mas Cristo fez por mim. Glória a Jesus, Fez aleluia. por você. Ame mais a palavra de Deus. Ame mais o Evangelho. E um conselho. Vou voltar para os jovens porque o Espírito Santo me impulsa a vocês. Nasça de novo. Você precisa nascer de novo. Se você não mudou o seu comportamento, se você só é cristão aqui na frente do pastor, se você só é cristão aqui na frente da mamãe e do papai, se você é cristão aqui, mas o pagode te agrada, o funk te agrada, as minazinhas te agradam, os manuzinhos te agradam, mais do que a palavra de Deus, você precisa nascer de novo. O Evangelho é novidade de vida, transformação, arrependimento, lavagem no sangue do Cordeiro. Mas irmã, eu fiz tudo errado. Tudo que você falou aí eu sou, tudo de ruim. Tem problema não. O apóstolo João vai escrever na sua epístola assim, ó: eu aconselho vocês a não errarem, a não pecarem. Mas se vocês fizerem tudo isso aí, vocês têm um advogado. Aleluia. E o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Irmã, eu estou embananado no pecado. O sangue de Jesus Cristo te limpa de Aleluia. todo. Obrigado, Jesus. Cristo não veio para nos condenar, veio para nos salvar. Essa mensagem nos transforma, nos tira de um lugar de prisões eternas e nos coloca em lugares altos. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se você anda no Espírito, nenhuma Glória a condenação há Jesus, na aleluia. sua Tu vida. és santo, Deus. Mas irmã, eu não sei andar no Espírito. O Espírito Santo te ensina, é só você pedir. Irmã, como é nascer de novo? Porque é nascido na carne é carne, porque é nascido no Espírito é Espírito. É só ler a palavra e começar a comparar a obra da carne com o fruto do Espírito. Eu fornicava, não fornico mais. Eu mentia, não posso mentir mais. Eu falarei a verdade. Começa a trocar os pecados pelas virtudes de Deus. Mas sozinho você não consegue. Uma vez mais, eu te oriento. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Está disponível, está na cruz.
Ele levou sobre si os meus pecados e os seus também. Todos os meus e os seus pecados. Irmã, eu sou muito pecador. Você não sabe quem eu era. Pecadora, eu nasci no pecado. Mas o Senhor me lavou com o sangue dele. Aleluia. E eu aceitei me lavar com o sangue dele. Glória a Jesus. Aceite o sangue de Jesus sobre a tua vida. Aleluia. Aceite o sangue de Jesus sobre o teu lar. Aceite o sangue de Jesus e seja livre do seu pecado. Glória a Jesus Cristo. Eu Aleluia. quero orar por você, porque eu terminei de pregar. Se você puder, posso orar por você? Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Você que está aí no fundo, que está aqui na frente, no meio, não sei o lugar que você está, mas de verdade, você ouviu essa mensagem e você quer ser cheio do Espírito Santo. Converse com Ele aí nesse lugar que você está. Você sabe que tem coisas que você precisa mudar. Você sabe que tem comportamentos que você precisa mudar. Você não precisa falar nada com seus lábios. O Espírito Santo está conversando com você. Confessa para Ele. Mostra para Ele. Amado Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Senhor, eu não me envergonharei do Teu Evangelho, porque Teu Evangelho é o poder. Pai, nessa noite eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos. Pai, de todos que estão aqui nessa igreja. Mas, Pai, eu quero me direcionar, porque assim o Senhor me move, especialmente a esses jovens que estão aqui. Muito obrigada pela vida deles. Aleluia. Obrigada, Pai, porque eles estão aqui dentro e não lá fora. Obrigado, aprendendo e ouvindo a Tua palavra. Caminhando, às vezes escorregando, mas estão aqui dentro. Aleluia. Deus, muito obrigada, Senhor, por poder alcançar esses jovens nessa noite. Espírito Santo, eu sei que cada um deles tem um chamado. Alguns para serem levitas, outros pastores, outros missionários, presbíteros, Pai, mas todos filhos. Quero te pedir, Espírito Santo, como o Senhor me convenceu o meu esposo, convenceu os demais. Convence esses jovens, Pai, do pecado, justiça e juízo, porque eu sei que o Senhor vai enviá-los. Pai, eu sei que o Senhor vai fazer um estrago no inferno através da vida deles. Aleluia, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, vai capacitando os seus pais a ensinarem a eles o caminho. Vai capacitando, Pai, a sua liderança que tem trabalhado sobre a vida deles. Amém. Vai capacitando, Pai, as pessoas que o Senhor separou para pregar a verdade para eles. Porque eles serão levantados para levantar a outra. Aleluia. Ó Deus, aviva a tua igreja, Pai. Aviva o teu povo, Jesus. Sacode-nos, Espírito Santo, para que possamos entrar, Deus amado, na realidade do Evangelho de renúncia todos os dias. Sim, Pai. Senhor Espírito de Deus, abençoa, Pai. Abençoa cada pessoa que ouviu essa palavra. Abençoa, dá livramento, Pai. Fala, Senhor, a semana inteira com essa pessoa. Mostra para ela a direção. Pai, e se há alguém em nosso meio que tem se acovardado de pregar a Tua palavra da maneira que o Senhor tem mandado lá fora, onde o Senhor tem colocado para ser boca de Deus, não tem conseguido falar, encoraja Em nome de esse Jesus, Gideão, Pai. Jesus. Sim, Deus. Mostra para ele que ele Levanta não o está exército desse lugar, só Santo e que Espírito. é o Senhor que tem mandado Em ele nome de tocar com Jesus, Deus. Pai. Pai, eu te agradeço. Eu abençoo os meus irmãos. Eu abençoo os adultos, as crianças, adolescentes, jovens, lideranças. E te peço, Espírito Santo, continue se movendo nesse lugar. Continue se movendo neste altar. Continua, Deus, falando a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.